Olá para você de casa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que está no trabalho ou você que está, sei lá, passeando e aproveitou para dar uma olhadinha na TV, obrigado. A TV Indaiá está no ar pelo canal 26 do HF e também pela internet no www.tvindaiá.com.br. Nossa programação em tempo real acontece ali. Todos os dias, às 7 da noite, estamos ali com o nosso Papo Livre e no dia seguinte, ao meio-dia. E o Papo Livre de hoje é com o Josué da Silva, ele que é presidente da Jacitara, uma das maiores construtoras de Indaiatuba, com certeza, da região também, e que ganhou um prêmio nacional justamente pelo seu trabalho na Jacitara, ou a Jacitara, pelo seu desenvolvimento, pela sua atuação no mercado. Josué, obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Conta pra gente então, vamos falar desse ranking ITC, o que ele representa e a Jacitara no contexto. A ITC é um instituto que inicialmente, juntamente com a revista Exame, começaram a pesquisar nesse mercado qual era o desempenho das construtoras no ano. Hoje, o ranking ITC ele divulga as 100 maiores construtoras do Brasil e o critério é volume de obra, volume de metros construídos durante o ano. A Jacitara já constava desse ranking na posição 59 no ano de 2013, o ranking 2014, baseado no ranking 2013, e agora nós subimos 19 posições. Foi divulgado agora na semana passada, somos premiados na semana passada. Eu vou mostrar aqui ó, o ranking, esse aqui é o prêmio, né? É o prêmio, o reconhecimento. Nós subimos 19 posições. Hoje nós estamos entre as 40 maiores construtoras do Brasil. Qual é a primeira? A primeira é a MRV. Agora, ele falou um volume aqui, que o número é assustador. Quanto é que ela constrói por ano em metros quadrados? A MRV constrói 2.800.000 metros quadrados, distribuídos em 2.500 canteiros de obras. Nossa, é coisa para chuchu. A Jacitara, 523.000 metros quadrados. Realmente é um volume grande. Nós conversávamos aqui um pouquinho antes de entrar no ar, justamente sobre a questão do mercado. Porque o que acontece, gente? O mercado, a construção civil, é o carro-chefe de qualquer país que queira ou que pretenda se manter em desenvolvimento. Porque o que mede se o país está indo bem ou não, na minha opinião, é a construção civil. Seja ela construção de habitação, seja ela pavimentação, obra de infraestrutura, enfim, é a construção civil. Como é que você está vendo esse mercado? O mercado passa por um período um tanto complexo. Né? Nós estamos vendo a desaceleração, realmente é isso mesmo, Jair. Quando a economia entra numa fase de expansão, a construção civil é a primeira a contratar, é a primeira a iniciar esse processo de expansão. Quando inicia um processo recessivo, também é a primeira a sentir. A construção civil é a primeira que experimenta a desaceleração de mercado. Se você quiser saber como está a economia, olhe para, na média, na construção civil. E nós estamos num período um pouco turbulento. Turbulento porque existe uma estagnação no mínimo, talvez uma recessão na economia, e as vendas dos produtos da construção civil, eles se reduzem bastante, e temos esse momento aí trágico, né, para a economia brasileira e para a política brasileira, que são as obras de infraestrutura que estavam sendo aí custeadas pelo governo federal, né, através do PAC 1, do PAC 2 e através das obras contratadas pela Petrobras. E isso houve uma redução. Então o mercado passa por um período de recessão, na verdade, uma redução muito drástica no volume de vendas das residências. A indústria, o PIB da indústria vem recaindo, a participação da indústria no PIB nacional caiu de 18% para 12% nos últimos anos. Significativo. Significativo, a indústria não vem se expandindo e as obras de infraestrutura também estão sendo descontinuadas, desaceleradas e até canceladas pelo governo federal e pelos governos. Então, o momento não é bom para a construção civil. E aí, como é que a gente coloca, por exemplo, a perspectiva, vamos dizer assim, para Indaiatuba? Você que tem uma ação intensa em Indaiatuba, como é que você avalia esse mercado aqui? Tá. A Jacitara, ela não atua só em Indaiatuba. A Jacitara atua em 16 cidades num raio de 100 quilômetros. Nós temos 80 projetos no raio de 100 quilômetros. Indaiatuba
ela cresce mais do que a média nacional. Indaiatuba cresce 4% ao ano, a média nacional é 1,2%, 1,3%. Essa desaceleração, é lógico, reflete em Indaiatuba. Existe em Indaiatuba uma sobreoferta, uma superoferta aí de apartamentos de 80 a 100 metros quadrados, fruto dessa política de 2 vagas de garagem, que é uma política saudável, mas quase que impede a gente produzir apartamentos menores. Então, todas as construtoras lançaram apartamentos de 80 a 100 metros quadrados, existe uma superoferta. Então, esse mercado, eu acredito que não deverá ter muito lançamento nos próximos anos. Mas existe hoje em Indaiatuba um déficit de 16 mil moradias. 16 mil moradias, hoje 16 mil famílias em Indaiatuba não têm residência própria. Qual é o grande desafio das construtoras? É o grande desafio da Jacitara: produzir imóveis adequados ao orçamento dessas famílias, para que eles possam deixar de pagar o aluguel, deixar de morar no fundo da casa de um parente, de um pai, para ir para a sua casa própria. E aí nós temos a Caixa Econômica Federal, o governo federal através do Ministério das Cidades, com o apoio do governo estadual, com o Casa Paulista. E nós estamos buscando manter a atividade econômica da Jacitara, do município, propondo imóveis para atender essa população. Então, imóveis abaixo de R$150 mil, com subsídio federal, com taxa de juros subsidiadas, para atender essas famílias. Josué, uma das coisas que eu... O que eu perguntei mesmo? Que agora fugiu por... Sobre o mercado. Como é que estava especificamente o mercado de Indaiatuba? Vamos lá, vou sair dele. Josué, eu queria saber o seguinte: o mercado de Indaiatuba propriamente dito, como é que você avalia? Você acha que com essa recessão, esse mercado meio nebuloso que está aí, continua virando? Qual é a sua avaliação? Existem 16 mil famílias em Indaiatuba que ainda não foram atendidas pelo Minha Casa Minha Vida, podem ser atendidas por esse programa e também pelo programa Casa Paulista. O mercado de média renda, de alta renda, ele está atendido. Houveram lançamentos e eles já foram atendidos. O que não está sendo atendido é o mercado com menos renda disponível para compra. E o desafio das construtoras hoje é produzir mais barato, com melhores condições. Aí essas pessoas vão poder ser atendidas e a gente vai poder ter a nossa atividade econômica. O mercado como um todo, ele está bastante restritivo esse ano. Então, as construtoras precisam buscar alternativas em mercados diferenciados e em comunidades diferenciadas para poder atender com os produtos nos preços corretos dentro das necessidades dessas famílias. E você estava falando uma coisa, depois a gente vai falar quais são os projetos da Jacitara aqui. No segundo bloco a gente fala quais são os projetos da Jacitara agora para os próximos meses, para os próximos anos, né? Mas o que eu entendo também é que você comentou, quando estávamos em off aqui, que algumas construtoras nesse mercado que você diz que são mais profissionais, ou colocam os profissionais de mercado aberto, eles pegam toda a grana e acabam investindo porque eles ganham na produção. Eu vi isso quando eu trabalhei no setor, eu vi isso em alguns parceiros da Hexa, quando eu trabalhei, que eles pegavam a grana e botavam toda a grana em pulverizar para girar. E aí dá uma retraída dessa e aí o bicho pega. Como na família, como na vida, né? Nós sempre temos uma cadernetinha de poupança onde a gente guarda um pouco de recursos para determinados momentos, para emergências. Nas empresas também, exceto as empresas de capital aberto, porque os executivos profissionais que estão na gestão dessas empresas, eles são remunerados através de um salário fixo e de bonificação. Essa bonificação, ela vem em cima do volume de negócios que esses executivos executam durante o ano, eles fazem de negócios durante o ano. E normalmente, para aumentar o bônus, esses executivos pegam todo o dinheiro do caixa e aplicam na compra de terrenos, às vezes na compra de terrenos mal avaliados,
aplica em adiantamento de obra. Eu tenho exemplos, por exemplo, de construtora que tem meta para gastar, tinha meta para gastar. Então chegava no fim do ano, não estava batendo a meta, ele ia lá na empresa de bloco e comprava todo o estoque antecipado de bloco para poder entregar lá na frente, para ele poder gastar, para ele cumprir a meta dele, para ele ganhar o bônus dele. Nas empresas como a nossa, que são empresas mais familiares, mais conservadoras, onde nós cuidamos do negócio, nós sempre temos um pouco de conservadorismo no nosso planejamento estratégico. Foi o que aconteceu com a Jacitar agora. Né? Em 2009, 2010, 2011, onde o mercado estava com uma pujança, nós salvamos recursos, investimos em imóveis de locação, né? Nós temos diversos galpões em locação, e nós salvamos recursos no nosso caixa, porque em 2013 já começou sinais de redução da atividade na indústria da construção civil. 2014 nós crescemos 30%, mas o mercado retraiu 28% o volume de vendas. E nós crescemos 30%. E agora em 2015, onde o mercado se mostra no mínimo estagnado, para não dizer recessão, nós temos uma liberdade econômica, financeira, de caixa, de fluxo de caixa, para atravessar esse período tranquilamente e investir. Nós estamos lançando 9 produtos. Lançamos agora, há 15 dias atrás, 40 casas de 110 metros quadrados em Vinhedo. Vendemos tudo. Puxa. Né? Porque nós estamos financiando a obra para o nosso cliente. O nosso cliente está pagando hoje 30% do imóvel durante a fase de construção. E nós gastamos 70% do imóvel durante a fase de construção. Nós estamos financiando o nosso cliente. Para lá nas chaves a gente receber isso de volta. E isso, a boa fase econômica e financeira da Gestara permite que a gente continue crescendo dessa forma. Tá aí um grande diferencial e o que eu posso chamar de vantagem competitiva, né? Porque não é todo mundo que está com esse fôlego aí no momento crítico do país. Eu vou para um rápido intervalo, o Papo Livre volta daqui a pouquinho, continuo falando com o Josué, que é presidente da Jacitara, uma das maiores empresas no setor aqui de Indaiatuba e com certeza de toda a nossa região. Não saia daí, eu volto já já. Estamos de volta com o nosso Papo Livre e o papo hoje é a habitação e aqui comigo o Josué da Silva, ele que é presidente da Jacitara, como eu já disse desde o primeiro bloco, empresa que recebeu uma menção aí, ela está entre as 100 maiores do Brasil, ela foi apontada pela revista Exame ITC e o Instituto ITC, ela está entre as 50 maiores, né? Hoje entre as 50 maiores do Brasil e nós estamos falando sobre o mercado no modo geral. E agora eu quero saber quais são os projetos para esse ano aqui da Jacitara para Indaiatuba. Tá. A Jacitara pretende lançar 9 projetos, 5 em Indaiatuba, 1 em Amparo, 1 em Campinas, 1 em Itatiba e 1 em Bragança Paulista. São 5 produtos em Indaiatuba, mais 4 fora. E 1 em Vinhedo, que já foi lançado, inclusive nós vendemos 40 casas. Agora, há 15 dias atrás nós lançamos, cancelamos o evento de lançamento que seria dia 17 de março, porque já estão todas vendidas as casas. Em Indaiatuba nós temos 5 projetos em lançamento. 3 projetos são Minha Casa Minha Vida, são casas com valores até 150, 160 mil reais, com subsídio do governo federal, isso junto com a Caixa Econômica Federal e com o Ministério das Cidades. São 3 produtos, são casas. Temos o grande projeto, que ainda, vou pedir paciência mais 30 dias para a gente divulgar, mas é um grande projeto que vai mudar o mercado imobiliário de Indaiatuba e de região, que vai ser lançado no terreno do antigo Tejusa. Sim. Nós temos um compromisso ali de lançar, como nós tiramos dali um equipamento que trouxe muito saudosismo, inclusive para mim, para você, né, Jair? Nós tivemos muitos momentos agradáveis, nós precisávamos devolver para a sociedade um empreendimento à altura, que as pessoas se orgulhem desse empreendimento em Indaiatuba. É um empreendimento maravilhoso, residencial, hotel, flat e comercial.
Que legal. Com uma grande praça que vai servir toda a sociedade ali, uma praça aberta, vai ser um projeto maravilhoso. Procuramos os melhores arquitetos do país, arquitetos renomados do país para desenvolver esse projeto. Esse é o nosso 4º projeto. E o 5º projeto é um loteamento, lotes de 300 metros na região ali na saída para Montemor. Então são 5 projetos planejados para esse ano e começamos agora em abril, maio com o lançamento do projeto lá no Tejusa, deverá acontecer em maio, e agora em março nós já estamos atendendo as pessoas para o projeto Minha Casa Minha Vida, são casas de 2 dormitórios que estamos atendendo e já mandando as fichas para a Caixa para o financiamento. Josué, como é que funciona essa parceria com os bancos? Você falou que você trabalha bastante com a Caixa, né? Mas e os bancos privados? Eles também estão nessa linha da habitação? Como é que eles funcionam? Os bancos, a partir dessa crise que nós estamos tendo, principalmente nas grandes empresas da construção civil, os bancos cortaram os créditos para as empresas. As empresas de construção civil estão sem crédito. Eu nunca trabalhei com crédito de banco. Nós trabalhamos com os bancos financiando o meu cliente. E os bancos precisam disso, eles nunca vão cortar, eles vão ficar um pouco mais restritivos para dar o crédito, talvez eles financiem um percentual menor, mas eles sempre vão financiar o cliente. Essa é a razão, a essência do banco, a razão de existir do banco, é captar dinheiro de um lado e emprestar do outro. Então nós sempre tivemos os bancos como parceiros. Quais bancos? O Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, a Caixa e alguns bancos estruturadores. Esses bancos, eles conhecem o seu cliente, eles sabem qual é o desempenho do seu cliente. E a Gestara tem um desempenho muito bom nas vendas. Então eles se aproximam, o volume de crédito nosso hoje só com o Banco do Brasil e Caixa, para repassar para o nosso cliente, passa de R$1 bilhão. Só o crédito que nós temos junto à Caixa e Banco do Brasil, não para nós usarmos, mas para ser aplicado nos projetos que nós fazemos, financiando o nosso cliente, passa de R$1 bilhão. Isso significa que a gente pode atender de uma vez, a cada 2 anos que gira o projeto, mais de 3.000 famílias, repassando esses financiamentos subsidiados. E a nossa construtora, ela é credenciada junto à Caixa, junto ao Ministério das Cidades, por conta de todas as certificações que nós temos, ISO 9000, PBQPH, o ranking é importante, estarmos entre essas 100 maiores, essas 40 maiores empresas, na verdade, do país, e toda a governança corporativa que nós temos, a forma de gestão dos nossos projetos, desenvolvimento dos nossos projetos, a forma de gestão da nossa empresa, como é que nós desenvolvemos os nossos profissionais, tudo isso é avaliado para os bancos para validar nós enquanto repassadores de recursos deles para os clientes. Quer dizer, na verdade, vocês atuam como uma ponte, né, entre as instituições financeiras. Entre o banco e o cliente. Certo. O cliente que quer comprar um Quer dizer, imóvel, não é a Jacitária que vai lá e toma um empréstimo e faz a obra. Não. Nós só somos o meio pelo qual aquele cliente do banco vai comprar a sua casa e vai usar o dinheiro do banco. Nós só estamos ali no processo construindo aquele imóvel. E temos que ter competência para desenvolver com inovação, com confiança, com qualidade, aquele produto adequado para aquela família. Ainda falando dessa questão, não tem como não falar de moradia, de habitação, se não falar do país, do contexto no país. Você vê, assim, a curto prazo, uma melhora? Eu acho que nós estamos arrumando a casa, né? Eu acho que nós tivemos um pouco de... Enquanto gestor de empresa, e o país é uma grande empresa, né? Nós perdemos um pouco a gestão econômica financeira, a saúde financeira do país. Então, essa nova equipe econômica, ela está procurando arrumar a casa, reduzir custos de um lado, aumentar a arrecadação do outro, equilibrar alguns subsídios que não foram bem pensados de outro lado, fruto de uma política que, certo ou errado, é fato. Então, esse ano de 2015 vai ser um ano de ajuste das contas nas empresas, nas famílias
e nos governos. Isso é verdade. E não é só o governo federal, o governo estadual e os governos municipais também estão passando por um período de ajuste nas suas contas. A partir da casa arrumada, a redução dos compromissos, do endividamento e o aumento da arrecadação gradativa, a partir de 2016 nós começamos de novo um período de crescimento. Crescimento ainda muito moderado, pequeno, né? Muito pequeno, mas pelo menos não vai ser recessivo. Isso é o que nós acreditamos e é o cenário que nós assumimos para fazer o nosso planejamento de longo prazo. Porque nós fazemos o planejamento anual e trianual. A partir de 2017 a gente já começa um período de expansão na economia. Isso acontece de tempos em tempos no Brasil e de tempos em tempos nas nossas famílias também. É difícil a gente fazer um planejamento de longo prazo no Brasil, né? É um país, fruto de um país em desenvolvimento e um país muito jovem, né? O Brasil é um país jovem, um país que tem 500 anos só, que está tudo ainda para desenvolver, e a média da população brasileira é de 29 anos e 3 meses. A população brasileira é muito jovem ainda, nós estamos o país e a sociedade estão numa fase de maturação ainda. Nós estamos atingindo a maturidade agora. Então, eu acredito que... E nós não temos tanta competência assim para parar o país por muito tempo. Então, acreditem, nós temos que ir para frente. Isso que você fala de país jovem, a gente acha estranho, né? Mas quando eu tive, agora em setembro, eu estive viajando pela Europa, eu fiquei numa casa que foi construída em 1610. Foi no ano que fundaram Itu, a cidade que eu nasci. Quer dizer, já existia gente naquele lugar lá que construiu a casa em 1610. E você vai... nós fomos numa choperia lá, como é que chama? Numa cervejaria, num pub, que era de 1300 e alguma coisa. Gente, o Brasil não tinha sido descoberto, o pessoal já tomava cerveja naquele lugar. Então, realmente é uma coisa meio estranha quando a gente fala em país novo, tem só 500 anos, mas para uma nação se consolidar realmente, é um período pequeno, né? Até para consolidar a sua cultura, a sua forma. Nós somos uma miscigenação de raças, né? E, por exemplo, Portugal. Portugal é um país que ano a ano ele reduz a sua população. E você vai em Portugal, você vê uma população totalmente idosa. E o idoso, ele consome menos do que o jovem. Então, isso para a economia é muito ruim, né? Não tem consumo. Portugal não se constrói casas em Portugal, porque todo mundo já está instalado, né? É muito pouco a expansão. Infraestrutura em Portugal está tudo pronto. Tem que destruir alguma coisa para fazer de novo. Isso não gera emprego, não gera renda, não gera riqueza. E nós não, nós temos esse canteiro, né? O que é a riqueza? A riqueza é a conjugação do conhecimento, dos recursos naturais e da força de trabalho. Você conjugando isso, produz produtos que vendem. Quando você não tem riqueza, como é o caso dos países árabes, né? Pouquíssima riqueza, só petróleo. Quando você não tem educação, existem alguns países, não vamos citar, mas a educação é muito mais baixa que a educação brasileira, que vem se desenvolvendo bastante. E quando você não tem força de trabalho e consumo, você não tem perspectiva econômica. E o Brasil tem muita perspectiva econômica. Eu acho que o nosso problema realmente foi de gestão. O grande problema do Brasil foi a má gestão em algum momento. E a economia, eu estava dizendo hoje de manhã com um amigo meu aqui, a economia ela é um sistema de engrenagem muito justo, muito delicado e tem que estar sempre muito bem lubrificado. Um aperto a mais ou um afrouxamento a mais numa engrenagem é suficiente para desestruturar todo o conjunto do motor, né? E isso é uma coisa que a gente observou muito nesses últimos anos aí. Mas enfim. Josué, nosso tempo está chegando no final, quero agradecer a sua participação demais. Foi um prazer recebê-lo aqui, foi um prazer saber também que nós temos em nossa cidade uma das 50 maiores e melhores empresas no setor imobiliário, que é a Jacitara, e sucesso. Só podemos desejar para você um grande sucesso. Desejamos para você também.
Agradecemos o convite, agradecemos a oportunidade de conversar com vocês, de aprender atenção e ser ouvido. Estamos à disposição lá na Jastara para conversarmos, para aprendermos um pouco mais com vocês também. Convidamos a todos a nos visitar. Você também já ir nos visitar. Vamos lá, sim. Está a sede nova ali na 13, na Major Alfredo Camargo Fonseca com Itororó. Exatamente. Só passar lá e tomar um café com o Josué. Tá Muito certo? obrigado. Obrigado você aí de casa. Mais uma vez, você pode me acompanhar pelo www.jairitaliano.blog.br, é o meu blog pessoal. Você acompanha a nossa programação em tempo integral, em tempo real, www.tvindaiá.com.br e, claro, pelo canal 27, estamos aí todos os dias. Fiquem com Deus, muita paz e até o nosso próximo encontro.